Hoje não terei medo de olhar para dentro. Vamos compreender é, o que é essa experiência de olhar para dentro, né? Se a gente pensar em Deus, né, quando a metafísica se refere a Deus, e a gente está sempre conversando sobre isso, Deus é totalidade. Deus é ausência de limites, é uma existência que não pode ser ameaçada, né? Então, é eterno, então não dá para definir onde Deus está. Deus é tudo, está em todos os lugares o tempo todo, né? Isso é Deus. Quando a gente pensa em olhar para dentro, pode ser que a primeira impressão que vem é olhar para dentro do corpo. Por quê? Porque essa consciência ela está viciada na ideia de que ela existe dentro de um corpo, né? Então a tendência é que a gente pense que tem que fazer alguma coisa olhando para dentro do corpo, e não é assim, né? Na verdade, se a gente for revisar algumas lições anteriores, principalmente da primeira parte, quando ele passa alguns exercícios de observação, ele sempre fala assim, ó, exclui o mundo exterior da tua vista. Exclui o mundo exterior e inclusive o corpo da tua vista. E aí, quando a gente pensa em aceitar, né, excluir o mundo exterior e principalmente o corpo, isso é a mesma coisa que aceitar que se eu sou a realidade de Deus, se nada real pode ser ameaçado e essa é a única realidade, então o corpo não está aqui, então ele pede, aceite que o que é Deus não está vendo o corpo. E é isso que ele pede, né, quando ele fala sobre excluir o corpo. Então, esse olhar para dentro não é caçar algum lugar dentro do corpo e ficar olhando para dentro do corpo. Pelo contrário, o olhar para dentro é excluir o corpo da vista, é excluir o mundo externo, e aí essa consciência ela não foca em lugar nenhum. Ela não tem mais nada para ela focar, né? Porque no caso do mundo, a consciência ela está focando na minha imagem e na sua imagem. Então, enquanto ela está focando na minha imagem, na sua imagem, ela pensa estar vendo algo a mais do que a totalidade. Então, ela imagina que ela não é a totalidade, ela imagina que ela é esse corpo. E aí, através desse corpo, ela fica enxergando, fica imaginando, vendo, imaginando ver outras coisas, né? Então, essa consciência, ela fica vendo o mundo externo porque ela acredita. Só que se tudo isso surgiu de um pensamento de separação, que a partir daí uma consciência faz uma interpretação e ela se fragmentou e faz mais ilusões, olhar para dentro não é ficar olhando para dentro das ilusões. Olhar para dentro é exatamente não ver ilusões, é aceitar não estar vendo o corpo e não estar vendo o mundo. E não dá para descrever o que é isso, só pode se testar fazer isso. Só pode se testar não ver o mundo. Porque no instante em que o fragmento de consciência aceita não estar vendo o mundo externo e não estar vendo a imagem que ele aprendeu a chamar de eu, a identificação de existir recai onde? A identificação de existir recai em algo, em alguma identificação sem limites, né? Então, se ele para de definir que a existência é o corpo, e se ele para de usar o externo para definir que a existência é o corpo, a identificação recai automaticamente num estado mais ilimitado. E é isso que ele está dizendo que é a vontade de Deus aqui, ó. Dentro de mim está a inocência eterna, porque é a vontade de Deus que ela lá esteja para todo sempre. Eu, filho de Deus, cuja vontade é sem limites, como a sua própria, não posso querer mudar isso. Então ele está dizendo, a vontade é sem limites. Se a vontade é sem limites, não há algo que eu não tem como eu definir o que é a vontade, então a vontade não é o corpo. A vontade não é um limite. É por isso que olhar para dentro não é olhar para dentro do corpo. Olhar para dentro é excluir o corpo e excluir o mundo da identificação de existir. Quando o fragmento de consciência passa a descansar nesse estado, ele está descansando na vontade de Deus, que é um estado de vontade livre, é um estado de existir livre. E isso parece, para nós, que parece que é muito difícil de praticar, mas na verdade é algo que todo mundo, todo fragmento de consciência vai ter que aprender a praticar.